Olá, parceiros Pioneer, meu nome é Leonardo, eu sou gerente de operações de campo e responsável técnico pela produção de sementes de soja e de sorgo da Pioneer. No módulo de hoje, nós vamos falar sobre produção e qualidade de sementes, né? O papel do representante técnico gerenciando reclamações. Tá bem? O nosso compromisso como produtor de sementes é entregar, né, e produzir e entregar, né, para os nossos clientes sementes com mais elevado padrão de qualidade. Isso com certeza facilita ou contribui muito, né, um dos principais pilares contribuintes ali para a produção, para a produtividade dos campos, né, das lavouras comerciais. Então, ter sementes de qualidade, sementes vigorosas é super importante, mas a gente sabe que estamos produzindo sementes num ambiente tropical, num ambiente às vezes subtropical, mas que tem desafios enormes ali em relação a clima, a pragas, doenças e que às vezes a deterioração das sementes, mesmo pós-colheita ou durante a etapa de maturação e colheita, ela pode ser elevada, e acabar carreando na perda de qualidade ou perda principalmente de vigor aí no decorrer desse tempo, né, desse período. Tá? Qualidade de sementes também não é só vigor, não é só germinação, não é só fisiologia. Qualidade de sementes é genética, física, sanitária e fisiológica, certo? Nós vamos ter aqui mais a questão da qualidade fisiológica, principalmente diferenciando vigor e germinação, né? Mas muito fundamentado nos aspectos legais. Né? O que a legislação brasileira diz a respeito de vigor e germinação, o que vocês precisam saber durante o atendimento e o gerenciamento das reclamações de campo, né? Das possíveis reclamações de campo. Bom, primeiro, então, é importante que a gente defina o que é germinação. Tá? Germinação, segundo o Ministério da Agricultura, né, é a emergência e o desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, demonstrando sua aptidão para produzir uma planta normal sob condições favoráveis. Tá? É importante a gente lembrar aqui, ó, sobre condições favoráveis. Germinação é o potencial máximo, né, de desenvolvimento de estruturas de uma plântula. Tá? E o objetivo de um teste de germinação é determinar esse potencial, né? Saber ali dentro de um lote de semente, né, o quanto que isso vai germinar, né, como é que a gente pode comparar a qualidade desse lote com demais lotes, né, e estimar esse valor aí para a semeadura de campo, tá bem? Isso ajudando logicamente em regulagem, escolha de lotes, né, e tudo mais. O percentual de germinação, né, a porcentagem de germinação, corresponde, então, à proporção do número de sementes que produziu plântulas classificadas como normais. Isso em condições e períodos determinados, tá? Então, dentro dos testes de germinação. Essa é a definição básica, definição que o mapa preconiza para a germinação. E eu estou trazendo isso por quê? Porque o Ministério da Agricultura determina as regras para análise de semente aqui no Brasil, que é a RAS. Tá? Então, ele tem uma publicação determinando como devem ser procedidos os testes, né? Testes principalmente de germinação, tem alguns outros testes na RAS, mas o de germinação, principalmente ali como que deve ser feito, né? Toda a metodologia, toda a descrição da metodologia está na RAS, tá? Então ele determina ali como que a gente deve tirar uma amostra para ingressar nesse teste, a característica dessa amostra, qual fração da amostra utilizar, também o tamanho dela. Determina os substratos para germinação, podendo ser os rolos de papel, como aqui na foto, né? No caso de uma avaliação aqui para milho e uma aqui embaixo para soja. Tá? Também quanto de água, qual o percentual de água que a gente vai colocar aqui nesses rolos de papel para facilitar ou para permitir a germinação, né? Na verdade, a qualidade dessa água, pH e tudo mais, né? Determina onde esses rolos de papel, onde essas sementes serão colocadas para germinar. Então, no caso, o Ministério delimita apenas germinadores ou sala de germinação, também toda a parte de controle sanitário, né, de fungos, o que deve ser controlado, e a parte ambiental, determina a temperatura desse teste, né, a umidade que deve ficar a câmara ou o germinador, a duração, luminosidade ou não, né? Então, tudo isso é determinado em função de espécie pelo Ministério da Agricultura, tá bem? E também ele determina o nível de tolerância de variação dos resultados. Então, dependendo do resultado
de germinação nas diferentes subamostras, né? Na hora de fazer a composição, dependendo da variação entre um teste e outro, o teste pode ser cancelado, vamos dizer assim, né? Um teste pode perder sua validade por não atender o padrão de variância determinado pelo Ministério. Tá bem? Importante saber que o Ministério, então, controla e rege essas regras. Aqui a gente não vai falar como é feito o teste, não é esse o objetivo, mas é importante que vocês entendam que o Ministério, então, controla, né, e padroniza essas regras. Então, essas condições que são consideradas ótimas, né, elas são padronizadas para que os resultados do teste de germinação eles possam ser reproduzidos e comparados dentro desses limites, né? Então, isso é padronizado para que qualquer laboratório que tenha credenciamento no Renasem e seja treinado e entenda essas regras, consiga repetir os testes de germinação e ter resultados idênticos ou semelhantes ali em função das mesmas amostras, tá bem? Beleza. A avaliação do teste de germinação, então, ela é em função do tipo de plântulas que se apresenta ali durante o teste, né? Como vocês viram ali no rolinho de papel, tem diferentes tipos de plântulas, às vezes sementes também, né? E a classificação é feita aqui em cima, tá? Sendo que plântulas normais, né, elas têm todas as estruturas essenciais bem desenvolvidas, aqui no caso soja, uma soja é uma plântula perfeita aqui após o 5º, talvez o 10º dia aqui de avaliação, né? Plântulas anormais tem alguma estrutura faltando ou tem deformidades nas estruturas, né? Então, elas já apresentam alguma limitação para desenvolvimento. A gente tem as sementes duras, aquelas que depois do teste, elas nem sequer absorveram água, né? A água ela continua idêntica como se tivesse acabado de ingressar no teste. Sementes dormentes, né? Elas absorvem a água, porém, elas não germinam, né? E as mortas são aquelas que absorvem água e elas amolecem e apresentam algum sinal de apodrecimento, tá bem? Geralmente tem algum odor característico, né? Mancham ali o substrato, então essas sementes, e são aquelas que a gente também consegue observar muitas vezes no campo, né? Sementes entumecidas aqui que não germinam, tá? Geralmente a gente encontra isso fazendo alguma avaliação de campo, né? Abrindo ali pós-semeadura, pré-emergência, a gente já consegue avaliar esses tipos aqui e é o que vai ser avaliado em teste de germinação, tá bem? O percentual, então, de plântulas normais é o que determina o potencial de germinação de um lote de sementes. Tudo isso depois ingressa aqui no boletim de análise de sementes, tá? Esse é um boletim emitido pela Corteva, né? Um boletim de sementes Pioneer. Tá? Ele é determinado, ele é estabelecido, a forma desse boletim, o formato desse boletim é estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Instrução Normativa número 40 de 2010. Então, todo o laboratório que é credenciado no Renasem ou todo o RT habilitado para assinar um boletim e fazer um laudo de sementes, né, um teste de sementes, ele vai usar esse modelo aqui para ingressar as informações. Ele não tem só a questão da germinação, tá bem? Ele também vai carregar aqui toda a característica de lote, peneira, a representatividade dele, a questão das sementes puras, materiais inertes, né? Todas as avaliações também que são feitas ali em relação à pureza, a parte genética, a parte sanitária, e aí sim a parte de germinação, tá bem? Então aqui ele tem a quantidade de plântulas normais, nesse caso aqui 87, e anormais 13, não encontrou nenhuma dura, nenhuma dormente, nenhuma semente morta. E aqui demais características, PMS, né? Então o importante é que tenha a numeração sequencial aqui em cima, toda a informação do Renasem, né, do requerente aqui, e aí a parte da responsabilidade técnica, né, da onde foi emitido, então, esse boletim de análise. Esse é um boletim oficial, né, um boletim, na verdade, é um boletim de análise de sementes emitido por um órgão credenciado no Renasem, né, é um boletim válido e ele deve acompanhar também, então, todos os lotes de semente devem ter, né, essas informações aí acompanhando as sementes, tá bem? Também o Ministério da Agricultura estabelece os padrões, né?
ele não só determina a metodologia para fazer os testes, mas ele estabelece os padrões para comercialização. E notem aqui, no caso de milho híbrido, existe diferença, milho variedade, milho híbrido, né? A germinação, o percentual mínimo de germinação para sementes básicas, né, é de 75%, C1 e S1, 85%. A validade desse teste é de no máximo 12 meses, então aquele boletim, 12 meses depois da data de emissão, da data de realização do teste. A validade da reanálise é de 8 meses, então você pode pedir para reanalisar e ele tem mais 8 meses de validade. E a garantia do padrão mínimo, né, desses padrões do boletim, é de 30 dias após a emissão da nota fiscal ou então após a chegada do produto no cliente, tá bem? No caso da soja, também existem esses padrões, também está definido aqui pela IN 45 de 2013. Tá? Para a semente básica, 75%, para todas as demais categorias, 80%. A validade no teste, nesse caso, é de 6 meses e do reteste, então, de 3 meses. A garantia mínima de germinação, né, de tempo, é de 30 dias. A garantia do padrão mínimo de germinação é de 30 dias após a emissão da nota fiscal. E no caso do sorgo, pessoal, a básica é 70%, C1 e S1 75%, e a validade do teste de germinação de 12 meses, reteste 8, e também 30 dias após a emissão da nota fiscal, tem a garantia do padrão mínimo de germinação. E falando de vigor, né, germinação e vigor, agora especificamente falando de vigor, né, vigor foi verificado pela primeira vez, então, no final do século XIX, também, com primeiros testes realizados ali na década de 40, né, e de lá para cá diversos outros testes surgiram, e ele é influenciado por uma complexidade de eventos de diferentes naturezas. Tá? E, bom, a gente sabe da importância do vigor nas sementes, do quão isso é importante também e pode refletir em produtividade no campo, né? Quanto nossos produtores nos cobram, né, a respeito de vigor, perguntam sobre o vigor das sementes, mas é muito difícil responder essa pergunta, porque depende do teste, depende da forma como foi feito, né? Então, o vigor é um conceito muito amplo, né? Então, o vigor ele pode ser definido como potencial para uma emergência rápida e uniforme. Importante a gente fazer uma pausa aqui, emergência rápida e uniforme. Não é só emergir rapidamente, né? Estabelecer rápido o campo, importante isso para fechamento de linha, controle de plantas daninhas, né? Um bom estabelecimento inicial, mas também a uniformidade, né? A ausência de plantas dominadas, né? Um padrão de campo melhor, né? Isso sim, com certeza, é um reflexo de sementes vigorosas, mas bem como o desenvolvimento de plântulas normais. Então é aqui falando um pouco do potencial de germinação, do potencial germinativo dessas sementes, sobre ampla diversidade de condições. Então o vigor sempre tem que ter a questão da condição envolvida, né? Então, eu estou falando de germinação ou de potencial germinativo em condições que não são tão ideais, né, ou condições subótimas, diferente de um teste de germinação. Deterioração e vigor são processos fisiológicos intimamente relacionados, né? Krzyzanowski já trazia isso aqui em 2022, né, dizendo, olhando sobre a ótica da deterioração da semente, né? Bom, sementes são seres vivos, em algum momento elas vão senescer, né? E o quão a deterioração dessas sementes, ela influencia então na germinação, mas sobretudo em vigor, tá? Esse aqui é um gráfico clássico aqui para a questão de avaliação de vigor, tá? E viabilidade, da comparação entre a germinação, ou a viabilidade e o vigor, né? Foi feito por Deluche e Caudill em 1960 ainda, tá? E ele mostra aqui, né, são lotes de azevém, tá, que ficaram submetidos aqui 5 anos a uma condição de armazenagem específica. E ele mostra que a curva, a queda de vigor, né, é muito mais acentuada do que a viabilidade, né? Então ele mostra aqui que a diferença do X para o Y aqui em vigor, né, é muito maior, né, tem uma amplitude muito maior quando comparada entre o X e o Y dentro da curva de viabilidade. Esse espaço é a oportunidade que a gente tem para identificar a queda de germinação,
né, dessas sementes em função da condição ambiental, da condição de armazenamento, né, ou das condições que essa semente foi submetida ali desde a colheita, desde o pós-colheita, né, transporte, tratamento de sementes, né, tudo que impactou nessa semente antes do plantio vai estar compreendido aqui dentro e é onde que os testes de vigor têm que nos ajudar a entender aqui, né, essa interação. Tá bem? Então, não existe uma regulamentação prevista para vigor nas normas de produção de sementes do Brasil. Então, a gente olhou lá atrás, né, a germinação ela é definida pelo Ministério, a metodologia da germinação é definida, os padrões mínimos para comercialização de lotes é definido, né, a germinação, o prazo, né, o percentual, né, em cada uma das categorias, dependendo da espécie, dependendo da cultura, é tudo definido pelo Ministério, mas não o vigor, tá bem? Então, toda reclamação oriunda de vigor, né, a gente tem que levar isso em consideração, mas também entender que o nosso compromisso é entregar, sim, sementes de altíssima qualidade e que isso passa, né, a questão do vigor passa a ser mais uma questão comercial do que propriamente uma questão legal, tá bem? Então, vou trazer aqui os tipos mais comuns de testes de vigor, tá bem? Evidenciar alguns, para mostrar a quantidade, né, os inúmeros tipos de teste de vigor que a gente tem aí disponíveis no mercado, tá? Eles podem ser classificados ali entre testes físicos, né, que envolve a avaliação da densidade, tamanho, até mesmo imagens de raio-x ou radiografia, né, e alguns outros ainda dentro de testes físicos. Testes bioquímicos, como o tetrazóleo, né, aqui na figura a gente pode ver o teste, uma avaliação, né, de teste de tetrazóleo, um esquema, né, ilustrando um pouco dos tipos de dano, né, que a gente pode observar num teste de tetrazóleo. Aqui no caso em soja, é muito comum para a soja, talvez o teste de vigor mais utilizado para a soja seja o teste de tetrazóleo, né? E ele consegue, além de trazer o percentual de vigor e viabilidade, mas classificar o tipo de dano. Então ele consegue dizer, ó, esse dano na semente é um dano causado por umidade, esse tipo de dano é um dano mecânico, né? E aqui um dano de percevejo. Também ele dá uma nota de 1 a 8, então ele dá a intensidade desse dano, né, que é muito interessante também do ponto de vista de entender melhor o potencial de germinação, de vigor, né, a performance de um lote, né. É um teste fácil e simples assim de ser realizado, muito rápido, né, no máximo ali no dia seguinte ou no mesmo dia, às vezes você já tem informação, e ele se baseia na coloração das estruturas viáveis. Então, toda vez que o sal de tetrazóleo, que é essa coloração vermelha, ele não se estabelece, né, ou a gente não consegue notar a coloração vermelha aqui nas estruturas, significa que elas estão mortas, tá? Então, é um teste relativamente simples ali de ser feito, muito comum aqui para a soja. Também o teste de condutividade elétrica, que baseia-se na deterioração das membranas, né? Você coloca a semente numa solução e deixa essa semente por 24 horas. Depois você vai medir a condutividade elétrica. Logicamente, se as membranas não estiverem tão perfeitas ou tiverem um nível de deterioração maior, mais eletrólitos vão carrear para a água e a condutividade vai ser maior. Então, faz-se uma curva e aí você consegue identificar também o vigor dessas sementes, né? Ou predizer o vigor dessas sementes. Os testes de resistência ao estresse, dentre eles aqui, deterioração controlada, germinação em baixa temperatura, envelhecimento acelerado, é um teste muito comum, a gente vê bastante laudo, bastante resultado de laboratório trazendo envelhecimento acelerado, tá? Lembrar que o envelhecimento acelerado, as sementes são submetidas a 41 graus por 72 horas, às vezes 48, dependendo da metodologia, e ele foi desenvolvido para a gente avaliar o potencial de armazenamento de um lote de sementes. Então, envelhecimento acelerado tem que tomar um cuidado muito grande também na interpretação. Talvez não seja a melhor forma de verificar vigor imediato, para plantio imediato, mas é um teste, sim, bastante utilizado. E o teste de frio, que é o que a Pioneer utiliza, aí, tanto para milho, para soja, para todas as suas sementes, né? O teste de frio, que esse sim tem uma agressividade muito grande, né? Ele traz níveis de vigor realmente muito baixo, ele é muito agressivo, então a semente
acaba não germinando tanto, né? E ele consegue predizer muito bem o comportamento dos lotes ao longo do tempo de armazenamento. É super importante para nós, então, ter essa ideia da performance dos lotes ali na entrega para o cliente, né? Ou durante o momento da entrega do cliente, né? A gente conseguir ter essa ideia ali já desde da colheita ou pós-colheita, já saber qual vai ser o comportamento ou tentar entender qual vai ser o comportamento desses lotes ali na frente. Por fim, testes fisiológicos, avaliação da germinação inicial, comprimento de plântulas também é bastante comum, matéria seca de plântula, tá bem? E um teste, que é um teste de desempenho fisiológico de sementes ali a campo, que é super importante que a gente faça, né? É o teste de emergência a campo, é um teste que representa muito bem o potencial germinativo atual da semente, né? Tem uma montagem simples, né? Então a gente consegue pegar amostras de semente ali nos lotes que foram entregues aos clientes, né? E instalar esse teste rápido. O próprio cliente pode instalar esse teste, né? Tem que ter alguns cuidados, logicamente, né? Ter pelo menos ali 4 repetições de 100 sementes, né? Ter um espaçamento razoável entre as sementes, ali pelo menos 1,5 cm, 2 centímetros. Plantar uma profundidade de no máximo 3, né? Garantir que a temperatura fique entre 20 e 30, né? Evitar temperaturas muito altas ou na região sul do Brasil temperaturas muito baixas, né? Então tentar garantir que ele germine entre 20 e 30 graus. Controlar a umidade, às vezes você recebe uma semente muito seca, né, e vai colocar num substrato ou algum solo desse tipo, e ele está muito úmido, elas vão absorver semente muito rápido, vão causar danos também na semente. Então é importante que, tendo um lote muito seco, né, faça o plantio, mas não irrigue de imediato, deixe para fazer a irrigação na manhã do dia seguinte. E eu quero destacar aqui o teste de emergência a campo, que é um teste fisiológico, né, que tem excelente representatividade do potencial germinativo atual. Então vai dar um bom panorama de como essa semente que está ali na fazenda já, que está na nossa mão, vai performar, né, durante o plantio ou pós-plantio, né, na emergência, no estabelecimento distante. Tem uma montagem relativamente simples, né, basta a gente selecionar um bom lugar. Aqui nas fotos, né, a gente está vendo, tem um feito em areia, não é o ideal, né, mas pode ser feito também. Tem algumas estufas também, esse aqui é lá na unidade Planaltina, a gente usa essas estufas aqui para fazer, utiliza um solo, né, um solo de subsuperfície, peneirado, tem um controle bastante grande da drenagem, mas pode ser feito num canteiro, em fazenda também, né, tomando cuidado de não fazer numa horta, não ter um solo contaminado, né, cuidado com plantas daninhas, com pragas, com doenças ali que podem ter ali naquele solo, né, então escolher talvez um local com um pouco mais de controle, um tanto melhor em questão de sanidade principalmente, tá? Pode ser montado com semente tratada ou não tratada, né? De preferência que simule muito bem a condição de plantio. Fazer 4 repetições de 100 sementes, importante para você ter essa avaliação e não perder nenhuma linha de plantio por algum outro motivo, talvez uma formiga, um pássaro, alguma coisa. E é importante também cuidar, né, desses animais que podem destruir um teste desse ou atrapalhar a contagem de um teste desse. Plantar numa profundidade de 3 centímetros, cuidar da temperatura, né, não deixar exposto a uma temperatura muito alta, nem muito baixa, né, se você estiver na região sul. Controlar a umidade e drenagem, então cuidado com sementes muito secas. A gente não pode colocar água de uma maneira imediata, né, ou ter uma imbibição muito rápida nessas sementes, que isso pode causar algum tipo de dano também, né, isso não é muito bom. É importante que, se fizer um plantio e as sementes estiverem muito secas, né, que você faça a irrigação apenas no dia seguinte, tá bem? Na manhã do dia seguinte. E a avaliação, a primeira avaliação, ela pode ser feita entre o quinto, né, no quinto dia, na verdade, e terminar ali até o 15º dia, tá? Na segunda avaliação. Mas de forma geral, as plântulas emergem bastante rápido aqui, quando um lote tem vigor, e é possível já fazer a avaliação, às vezes antes desse período. Então é um teste super importante, né? Um teste simples montagem, não precisa de laboratório, não precisa de muito material,
né? Basta a gente fazer uma boa amostragem e implementar aí da maneira correta, né? E é super importante que a gente tenha esses testes, né, para todas as lavouras antes da implementação, né? Muitas vezes os testes são feitos depois, né? Planta um lote, não performa bem, por qualquer motivo que seja, e aí depois se faz um teste de emergência a campo. Ah, realmente estava ruim. Ah, estava bom. Né? Então é importante a gente ter essa percepção antes de plantar, porque depois do plantio não tem muito o que ser feito, né? E os custos aí são sempre muito maiores. E por fim aqui algumas outras considerações, falando em relação à amostragem, tá? O Instituto Internacional de Teste de Sementes, o INSTA, ele determina o padrão de amostragens, o MAPA adota essas normas, né, do INSTA. Então é importante que a gente tenha um bom critério ali na questão das amostragens, né, seja para realizar teste de canteiro, para enviar amostras ao laboratório, né. Importante é que o amostrador seja credenciado no Renasem, né, isso é obrigação legal também para amostras que vão gerar boletins de análise ou boletins oficiais ali pelo Ministério, né, mas tem que ter um credenciamento. Mas mais importante é que a gente tenha representatividade, então, daquilo que a gente quer analisar. Né? A gente pode ter resultados ou interpretar os resultados de forma errônea em função de uma amostragem mal feita. Também, o tipo de embalagem apropriado. Lembrem-se que as sementes são seres vivos, elas respiram, elas precisam estar em um ambiente que permita trocas gasosas, né? Então é ruim que a gente coloque em sacos fechados, sacos de plástico, e onde a gente vai deixar essas amostras, né? Tirar uma amostra e daqui a pouco deixar numa caminhonete o dia inteiro, andando no sol, né? Isso pode prejudicar muito também o resultado da análise, seja de vigor ou de germinação ou qualquer outra que seja, né? Que também os laboratórios de semente, né? Eles têm que ter um credenciamento no Renasem, então recebendo algum laudo, um boletim, né, de laboratórios que sejam externos, né? Primeira coisa que a gente tem que avaliar é se esse laboratório está credenciado no Renasem. Senão, a validade desse laudo, desse boletim, ela não tem validade legal, na verdade. Se ele tem a assinatura de um responsável técnico, né, que esteja atualizado ali no quadro do Renasem, tá bem? E se a validade desse boletim esteja dentro daqueles padrões que a gente tratou ali mais cedo, ok? Pessoal, agradeço por estarem aqui até agora e até a próxima aula.